Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E é isso mesmo, estamos aqui conversando nesse mês do Janeiro Branco, que diz respeito à nossa saúde mental, emocional e como isso é importante porque está baseado no nosso alicerce. Nosso alicerce emocional é aquilo que nos mantém. Porque você sabe, professora, que pode acontecer muitas coisas nas nossas vidas, mas o que realmente interfere na nossa condição é como nós lidamos emocionalmente com elas. Então, para você que me conhece, ótimo. Se você não me conhece, vou me apresentar aqui. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e também já trabalhei muitos anos com arquitetura. E por que eu falo isso? Porque nós estamos aqui trabalhando com algumas analogias de arte, muitas vezes algumas analogias de construção também. E eu gosto muito de trazer para vocês essas questões que nos fazem sentir de fato aquilo que somos, porque nós somos pessoas íntegras e completas. E aí nós estamos refletindo sobre as dificuldades que temos, não é mesmo? E os desafios que enfrentamos diante das nossas profissões, diante daquilo que fazemos dia a dia e como isso pode impactar na nossa saúde mental, na nossa saúde física e na nossa saúde emocional também. Então, bora lá, vamos trabalhar aqui, porque você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, professora, a se sentir valorizada pelos alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e também sendo fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema de hoje você já deve ter ouvido, se não é esse aqui, professora, a flor da pele. Quantas e quantas vezes, professora, você está com os seus nervos à flor da pele? Mas como nós podemos trabalhar e como nós podemos identificar todas essas coisas também? Sabe aquele ditado que diz assim? É um ditado bem antigo que fala assim: você precisa virar gente, ou você precisa aprender a ser gente. Olha o que nós fazemos hoje, né? Nós ensinamos gente a ser gente, nós ensinamos nossos alunos a se formarem ou então a se instruírem, não só mais cognitivamente, mas também emocionalmente. Por quê? Uma boa parte dos nossos alunos, eles frequentam uma boa parte do seu dia nas escolas. Temos aí alunos de período integral, você é professora que dá aula integral? Pega o aluno de manhã e à tarde, ele fica quase o dia inteiro na escola. Nós temos muitas escolas que já oferecem esse ensino de forma integral. Por quê? Porque cada vez mais a escola está se tornando um lugar seguro para os nossos alunos, também um lugar de convívio, porque muitas e muitas vezes é na escola, professora, que o nosso aluno convive. Vamos lá, vamos lembrar da nossa infância, vamos lá? Você, professor, assim como eu, quando você era aí criança, você ia para a escola e no período da tarde, eu ia na escola no período da manhã, no período da tarde, minha mãe me liberava para brincar na rua da frente da casa que eu morava. E tinha uma ordem ainda: volte para casa assim que o poste acender. A luz do poste acendia, eu tinha que voltar para minha casa. Essa era a ordem. 40 anos atrás, há 30 anos atrás, dependendo da cidade onde morávamos ou no bairro no qual morávamos, brincar na rua fazia parte do cotidiano, não é verdade? Hoje, nós não vemos mais isso acontecer, a não ser que seja numa cidade muito pequena ou então em algum lugar muito mais parecido com aquilo que era a nossa infância anteriormente. E por não termos nem celular, nem videogame, a mãe regulava os horários da TV, nós íamos brincar na rua, nós fazíamos a nossa socialização na rua. Então nós extravasávamos as brigas muitas vezes com os colegas na rua e brinca disso, brinca daquilo. E chegava na escola, nós tínhamos também um local de convivência, mas um local de ensino. Hoje em dia as coisas mudaram. As coisas não são mais assim. Hoje em dia, o que acontece, professora? Qual é o lugar que o seu aluno se socializa? É na escola.
no horário do intervalo. É ali que ele se socializa, porque muitas vezes ele vai para casa, ou ele, dependendo da idade, ou ele fica sozinho, ou então ele tem um ou outro adulto para ficar com ele, ou então ele vai se recolher para poder brincar ali com o seu videogame e fazer a interação através do WhatsApp, através ali do seu celular ou através do seu computador com o outro que está lá na casa dele do outro lado da tela. As coisas mudaram. Então a escola não ficou só mais um ambiente como, antigamente era, onde a gente aprendia e também se socializava, mas a nossa socialização antigamente era feita fora da escola. Agora a escola virou uma coisa única. Os nossos alunos se socializam na escola. É o maior lugar de socialização já mostrado, apresentado diante desse novo modelo de sociedade que estamos. Ah, mas dá para mudar isso? Não sei. Mas é essa a nossa realidade, é assim que nós vivemos. E com isso, o que acontece? Nós também vamos tendo outras responsabilidades. Professora, depois de pandemia? Uau, conta para mim! Se você não teve que ensinar de novo o seu aluno a se socializar, a ensinar o seu aluno a fazer coisas que, poxa vida, parece que a gente deu uma, estagnada, a educação ficou meio uou. Até os nossos alunos de ensino médio, nós precisamos reacender neles essa questão do diálogo, da conversa ali, pessoal, porque conversa-se mais por WhatsApp do que qualquer outra coisa. Agora, esses problemas ou essas vivências, não vou chamar de problemas, vou chamar de vivências, essas novas vivências, elas também vão acarretando algumas coisas em nós. Elas vão acarretando também um alto nível de responsabilidade, com isso um alto nível de estresse, um alto nível de cobrança, um alto nível de ansiedade, porque tem que funcionar, tem que dar certo, um alto nível, e aí esses altos e altos e altos, eles vão ficando cada vez mais altos, e isso vai resultando num desequilíbrio. E é exatamente esse desequilíbrio que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque normalmente nós estamos à flor da pele. Trabalho mais estresse é a fórmula do adoecimento. Nós trabalhamos e nós temos altos níveis elevados aí de cobrança, ansiedade e aí outras coisas as quais nós já trabalhamos nesse janeiro branco, onde nós estamos aí mencionando, porque o importante aqui, professora, não é sair julgando ninguém, não é olhar para outra professora e falar, tá vendo, olha, ela tem isso, olha, tá vendo, ela tem isso. Não é fazer isso não. Não é nem se julgar aqui. O que nós estamos fazendo nesse mês de janeiro branco, que se inicia aí as atividades escolares, é dar clareza. Dar clareza, porque eu só consigo arrumar alguma coisa se isso for iluminado, se isso tiver clareza. Eu brinco muitas vezes e falo, e quer fazer um teste, como não dá para fazer assim, e também não dá para querer arrumar se você não enxerga? Vamos lá, vou fazer um desafio para você, professora. Vai lá no teu quarto, fecha a porta, fecha a janela, apaga a luz, deixa tudo escuro, abre o teu guarda-roupa e arruma ele. Arruma? Coloca lá tudo na mesma cor, arruma os sapatos, arruma lá, tudo no escuro. Vê se você consegue. É impossível, é lógico que não. A gente vai mais desordenar do que arrumar. E por que muitas vezes a gente acha que no nosso emocional, naquilo que nós não enxergamos, nós temos que fazer de outra forma? Não dá. Nós temos que enxergar. Nós temos que enxergar. Nós falamos isso também em algumas semanas aí atrás, em algumas das nossas conversas. Nós falamos isso que para enxergar aquilo que você tem, ou então para você olhar o caminho que você quer seguir, você tem que ter clareza. Então eu tenho que colocar clareza do como está o meu emocional, de como está o meu mental, de como está o meu físico para poder entender e buscar o equilíbrio. Ah, eu vou viver uma vida equilibrada para o resto da vida. Não.
não sejamos tolas e não sejamos também ingênuas, achando que, uma vez que eu aprendo, eu vou viver assim para o resto da vida. Não, o aprendizado ele é constante, o aprendizado ele é contínuo. É a mesma coisa num idioma, por exemplo, se você começa a aprender inglês e você não pratica, você enferruja. Se você aprende a fazer um cálculo matemático e você não pratica, você não tem essa habilidade. Se você aprende a mexer nas suas emoções, a gerenciar as suas emoções, você também tem que praticar constantemente para viver uma vida o mais possível equilibrada. É uma gangorra. O que a gente tem que buscar é que essa gangorra ela fique aqui, ó, considerando os pesos, e não fique fazendo assim, né? Não faça isso, mas que ela fique aqui. Vai mexer, vai oscilar, mas eu não preciso de oscilações abruptas. Eu não preciso viver em hora lá em cima, em alta euforia, e hora lá embaixo, em profunda tristeza. Eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções, a gerenciar os meus pensamentos, para assim fazer o quê? Olhar para as minhas crenças que me limitam e poder trabalhar com essas crenças, olhar para as minhas escolhas e saber qual escolha eu devo fazer, fortalecendo essas escolhas diariamente, agir em prol dos meus objetivos, aprender a lidar com a procrastinação, entender o motivo pelo qual ela existe e a realizar, olhar para os meus sonhos e para o meu propósito de vida e juntar os dois. Aí sim eu entro num ciclo de excelência emocional. E se você observou as palavras que eu usei aqui, essas palavras são fantásticas, porque elas são um método, assim como você, professora, né, dá aula através de método, eu dou aula através de método. Qual é o meu método de aula de História da Arte? Mostrar imagens. Daqui a pouco eu tenho uma linda aqui para mostrar para vocês. Mas o método que eu falei para vocês é esse aqui, olha. Sentir é gerenciar os seus sentimentos básicos. Tristeza, alegria, medo, raiva, aversão. Entender é entender o E, é entender os seus pensamentos. Você sabia, professora, que você e eu, nós temos mais de 16 pensamentos disfuncionais? Nós precisamos entender esses pensamentos e o porquê que eles acontecem. Nós temos um, inclusive, que você deve ter e eu também, e ele é um causador do nosso alto nível de estresse, que está aqui, ó, alto nível de estresse. Eu preciso entender esse pensamento que é chamado do crítico interno. Como é que eu lido com o crítico interno? Simplesmente eu vou ignorando ele, ou simplesmente deixando ele para lá, ou combatendo ele? Imagina, quanto mais eu combato, mais ele cresce. Então, como é que eu lido com ele? Então, o entender, o mudar, que faz parte de olhar para as nossas crenças limitantes, as crenças que nos limitam, e por isso, muitas vezes, esse alto nível de estresse, ele surge, por quê? Porque as coisas elas vão mudando e sabe o que acontece? Nós não vamos nos flexibilizando a essas mudanças. E por quê? Porque estamos arraigados nas nossas crenças limitantes. E eu preciso aprender a escolher, a fazer escolhas coerentes com aquilo que eu quero, escolhas coerentes. Todos os dias nós fazemos escolhas. Você escolheu hoje estar aqui, você escolheu hoje ser feliz. Se você não escolheu isso, a outra escolha foi feita também. E você precisa também agir em prol do quê? Agir em prol dos seus objetivos. E aprender a lidar com a procrastinação. Por que aprender a lidar com a procrastinação? Porque tem motivos pelo qual você procrastina. E nós precisamos ter clareza disso também. E aí, a realizar, aonde você alinha os seus sonhos com o seu objetivo de vida. Isso é fantástico, isso aqui é semear. Isso é um método desenvolvido pela nossa equipe 25 segundos para te ajudar e te apoiar e te fortalecer no quê? Na sua gestão emocional.
Porque ter uma gestão emocional equilibrada, o mais próximo possível, favorece muitas coisas, porque hoje a sobrecarga física e emocional é a fórmula do adoecimento. A sobrecarga física que você tem de trabalho, 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 e a sobrecarga emocional que você acarreta por ter que lidar com os seus alunos em sala de aula, sim, porque você lida ali com 40, 30, 20 alunos ao mesmo tempo, cada um com a sua história, cada um com a sua demanda. Atrás dele vem suas famílias. Aí não só isso, você tem também toda a parte administrativa da escola, direção, coordenação, a outras colegas profissionais. Então tudo isso tem uma sobrecarga emocional forte, com uma sobrecarga física também emocional. Isso é a fórmula do adoecimento. É a fórmula do adoecimento. Não é a fórmula do sucesso. Por que não é a fórmula do sucesso, e sim a do adoecimento? 69,1% dos professores faltaram nesse último ano por doenças desencadeadas pelaquilo que chamamos doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas desencadeadas pelo estresse? Quando nós falamos de doenças psicossomáticas, e algumas vezes você vai me ver olhando um pouquinho mais para baixo, porque eu estou pegando essas informações aqui naquilo que eu escrevi para vocês, quando ocorre fortes alterações, aonde afeta a nossa saúde emocional, né? O nosso emocional, quando nós passamos por um emocional, uma força emocional muito grande, isso afeta o nosso físico também. Você sabe disso. Quantas e quantas vezes você já sentiu taquicardia? Você já sentiu tremores? Ou você já sentiu uma vontade, ou até mesmo vomitou diante de uma situação? Sem falar nas tradicionais dores de barriga ou intestino solto que muitas vezes temos, por passar por algum estresse, alguma situação emocional elevada. E aí, muitas vezes a gente acha que isso passa. Ah, passou. Mas aí é aquela questão do gotejar, né? Goteja aqui, goteja aqui, goteja lá, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui. Eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando. A hora que o negócio, pof, desaba, aí já era, já foi. E é isso que nós não queremos que aconteça. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu tô à flor da pele, eu tô a ponto de explodir. Então, vamos dar uns passos atrás, vamos voltar, vamos rever, vamos nos equilibrar de novo. Imagina uma gangorra mesmo, né? Uma gangorra que ela fica aqui assim, né? Então, eu não quero que ela faça isso e nem isso, nem isso e nem isso. Eu quero que ela fique aqui, ó. Aí, quando eu percebo que ela tá ficando assim, opa, vamos equilibrar de novo, vamos equilibrar de novo, opa, vamos equilibrar de novo. E aí é a essência. Aí é que está esse grande desafio. Por que está esse grande desafio? Porque muitos dos nossos problemas físicos, eles se desencadeiam por causa do nosso emocional e aí vai aparecer no físico. Antes, as doenças ou psicossomáticas, né, como eram conhecidas, era e ainda é a somatização de várias questões emocionais das quais você passa. O diagnóstico é muito complexo, ele é muito complexo e nós não vamos entrar aqui nessas questões agora, mas a gente tem que entender o seguinte, que não é só uma relação de causa e efeito. Tipo assim, eu tive uma irritação, então eu tenho dor de cabeça. Eu tive uma indisposição com um pai de aluno, ou então a minha aula hoje foi, nossa, foi o balacobaco, e aí eu tenho dor de cabeça, ou então eu tenho algum tipo de coisa. Nada disso. Não é uma questão de causa, uma simples situação de causa e efeito. Me irritei, senti dor de cabeça. Nada disso. Antes tinha até uma lista das doenças físicas
que eram ocasionadas pelas doenças psicossomáticas. E essa lista é essa aqui, ó. Alergias alimentares ou respiratórias. Nossa, a pessoa é alérgica, vai ver o fundo da alergia, o fundo emocional. Enxaqueca. A pessoa sofre de enxaqueca, vai ao fundo para ver o que tem lá atrás do desencadear dessa enxaqueca, questões emocionais, insônia, anemia, impotência sexual, gastrite, câncer, síndrome do intestino irritado, sim, síndrome do intestino irritado, asma, bulimia, infertilidade, obesidade, algumas doenças cardíacas, herpes, gripes. Essas eram a lista que dentro do corpo médico se entendia como ocasionadas por doenças psicossomáticas e que refletiam no corpo. Só que essa lista aumentou porque nós sabemos que não é assim. Hoje, a medicina já diz que no fundo de cada doença existe um fundo emocional, independente qual seja. Independente qual seja. Por quê? Porque nós sabemos que a fortaleza do ser humano está no seu alicerce emocional. Pode acontecer N coisas no seu dia a dia. O que realmente interfere na sua vivência é o como você se sente e o como você reage emocionalmente diante dessas situações. Como você tem reagido? Essa é a questão. Essa é a questão. Professora, como você tem reagido? Simples de observar isso e falar, eu vou reagir super bem. Não, não é. Por isso que a gente tem que ter clareza. Essa é a questão aqui. Nós temos que ter essa clareza. Porque quando as coisas estão claras, eu posso até não saber o que eu vou fazer com ela, mas pelo menos eu estou enxergando, né? Vamos voltar ao guarda-roupa? Se você clareia, acende a luz do quarto, abre a porta do guarda-roupa, você pode até não saber por onde começar a arrumar, mas pelo menos você está enxergando. Pior é querer fazer alguma coisa com tudo no escuro. Aí você bagunça mais ainda. Por isso que quando a gente tem um método, quando a gente tem pessoas que podem nos ajudar, pessoas que podem indicar uma melhor forma, o caminho mais adequado, aquilo que pode clarear a nossa visão, a nossa mente, isso favorece muito. Isso favorece muito. Então, hoje, nós sabemos disso, que essas doenças, elas vão muito além de uma lista, porque elas compreendem todas as doenças, de acordo com a medicina, elas têm um fundo emocional. Por isso que estamos tratando do Janeiro Branco. Não adianta só tratar do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Setembro Amarelo, o Janeiro Branco. O Janeiro Branco. Ele é fundamental. E por que janeiro, né? É o início das coisas. É o início. É o início do ano. É o início. Então vamos olhar com muito mais atenção a essa nossa gestão emocional. Vamos olhar com muito mais atenção a esse cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde mental. Sempre, desde sempre, eu sou professora de história, e aí nós podemos pegar muitas e muitas informações, mas não vou me adentrar muito nisso não. Mas desde os antigos, desde os primórdios, desde a antiguidade, e tem muitos ensinamentos sobre isso, o ser humano sempre foi entendido como um ser completo, íntegro, composto sim de mente e alma. De mente e corpo, melhor assim. Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Já ouviu isso? Quando o seu corpo está bem, tua mente está bem. Quando sua mente está bem, teu corpo está bem. E dentro de um dos pressupostos da PNL, está lá, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Sim, não tem nem como querer discutir isso. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Eu não sou minha mente aqui e o meu corpo aqui. Oi, mente, você vai bem? Oi, corpo, você vai bem? Isso não existe.
Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Se a sua mente não está trabalhando de forma adequada, o seu corpo responde. Se o seu corpo não está trabalhando de forma adequada, com as vitaminas adequadas, com tudo aquilo que você necessita, a tua mente responde. Isso é tão verdadeiro, não é? Então, isso é muito importante, porque esse desequilíbrio do sistema traz consequências emocionais e físicas. Esse desequilíbrio traz. Ai, Rafa, mas, poxa, vai fazer um check-upzinho, professora? Vai fazer um check-up, ver se as suas vitaminas estão todas ok, porque muitas vezes você está lá com cansaço e tudo mais, aí você vai fazer um examezinho, vai fazer um check-up e vê que está faltando algum tipo de vitamina. Repõe vitamina, aí você vai ver que o negócio melhorou. Ótimo, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Aí você fica lá com falta de vitamina e muitas vezes achando que, vai lá, às vezes é a vitamina que você precisa, vai dar uma olhadinha no corpo. Aí muitas vezes sua vitamina tá tudo legal e tal e tudo mais, mas assim, o ambiente que você tá, a roda de conversa que você tá, o tipo de convivência que você tem, não é saudável e isso tá influenciando tua mente. E aí o que acontece? Aí você vai ter esses sintomas também no físico. É? Mau humor é contagioso. Sabia disso? Mau humor é contagioso. Reclamação também é contagiosa. Então nós temos que observar, porque nós somos parte do mesmo sistema. O que está aqui acaba refletindo aqui, o que está aqui acaba refletindo aqui. Então eu tenho que cuidar disso. Cuidar muito bem. Aí quando nós olhamos assim, né? Então, por exemplo, olha só, olha como isso é tão importante. Quando você está em alto nível de estresse, você está estressada porque está acontecendo N coisas e tal, a situação que você está, não sei qual é, mas você está em alto nível de estresse. Sabe o que o teu corpo produz? Cortisol. E sabe o que o cortisol faz no teu corpo? Ele desenvolve ou ele coloca ali substâncias inflamatórias. E sabe o que essas substâncias inflamatórias elas vão fazer? Elas vão diretamente influenciar no seu sistema imunológico. Fique estressada. Daqui a pouco você está gripada. Ô, mãe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Rafa. Será que não? Porque se você está estressado, o teu nível de cortisol subiu, aí o que acontece? Vai ter substâncias mais inflamatórias no seu corpo, aí isso vai afetar o seu sistema imunológico. O nosso corpo é uma máquina perfeita e coordenada. Sim, uma máquina perfeita e coordenada. Pensa num relógio. Uma maquininha perfeita e coordenada. Tira uma pecinha. Bom? Alguma coisa vai dar errado. Bloqueia uma pecinha, alguma coisa dá errado. Então, quando nós temos alguns distúrbios que são hormonais, pode ser que não apareça no primeiro, no segundo ano, mas isso vai aparecer a longo prazo, a médio e longo prazo também. Então, o cansaço excessivo também. Está muito cansada, professora? Quer seja mental ou fisicamente? Sabe o que vai começar a acontecer com você? Anotei aqui, ó. Queda de cabelo, alergias na pele, problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares. Isso pode ser a curto, médio ou longo prazo. E isso, se você não observar, se você não tiver clareza disso, isso vai acarretar mais futuramente uma diabetes, uma hipertensão, até mesmo um câncer. É importante olhar com carinho para a sua saúde física, para a sua saúde mental e para a sua saúde emocional. Muito importante, muito importante, muito importante. Saúde emocional, saúde mental. Se você não cuidar disso aqui, professora, se você não cuidar disso aqui, vou até fazer de vermelho para dar um destaque até maior. Se você não cuidar disso aqui, você entra em desequilíbrio. E um desequilíbrio que vai acarretar todo o seu sistema, todo o seu sistema. Então, nós temos que ter cuidado.
E olha só, professoras que já passaram por esse método e ainda usam esse método nas suas vidas, olha só os depoimentos. Eu me tornei uma pessoa mais calma e observadora. E estou mais pensativa. Aprendi a não me machucar mais com meus pensamentos e nem ficar sofrendo tanto por antecedência. Antes, também aprendi a conduzir meus sentimentos e emoções. Enxergo o mais belo nas pessoas e creio que todos podem mudar, basta querer. Quem deu esse depoimento foi a professora Fabíola Carneiro Gabriel Rodrigues. Olha que lindo. Outro depoimento aqui, olha só. Eu tenho melhorado muito minha ansiedade e minhas frustrações, trabalhando isso dentro de mim, sem tentar mudar o outro. Com isso, tenho ficado muito mais leve e sem perder tempo com as tristezas e angústias pelas quais depende de mim a mudança. Isso foi a professora Simone Rosa Alves Santana. Olha que lindo esses depoimentos. Estavam prontas quando começaram? Sabiam fazer? Sabiam aplicar? Sabiam... Nada disso. É um aprendizado. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. A gente ensina o nosso aluno, mas a gente quer as coisas muito prontas para nós, né? A gente quer que o negócio aconteça como um passe de mágica. E a mudança não é um passe de mágica. A mudança não é um evento. A mudança não acontece numa reunião pedagógica. A mudança não acontece num evento que você vai participar de um final de semana. A mudança, ela é processual. Ela é um processo. É uma sementinha de cada vez. É um processo diário. Por isso que temos que semear. Por isso que temos que semear constantemente. Verdade seja dita, não é, professora? Todos nós queremos viver muito. Você quer viver muito? Eu também quero. Eu quero viver muito. Né? Tem uma professora, inclusive, que ela fala que ela já está preparando o aniversário dela de 100 anos. Isso porque ela tem 46. Eu falei para ela que eu vou ser convidada. Né? Nós queremos viver muito. Mas não basta querer viver muito. Nós temos que aprender a viver bem. Isso é importante, é viver bem. E como nós vamos querer viver bem se nós vivemos numa cultura, por exemplo, uma cultura de você dá conta de tudo, você é capaz de tudo, você tem que fazer tudo e assim vai. Nós nos doamos tanto como professoras, mas nós nos doamos tanto que muitas vezes nós nem percebemos que nós temos que olhar para nós também. Porque a gente só vai doando, vai doando, vai doando, vai doando e a gente vai se esvaziando. E a gente esquece de se encher. Então, não basta só comer bem, não basta só fazer exercícios físicos, não basta só dormir 8 horas, isso tudo é importante. Comer bem é importante, dormir 8 horas é importante, fazer exercício físico é importante, mas é importantíssimo para o seu bem-estar e para o seu equilíbrio, também ter esse autocuidado com você, que é a gestão emocional. Isso precisa também. E não há nenhum tipo de recriminação, não há vergonha em você, muitas vezes, entender que desacelerar é saudável. Encontrar tempo para você novamente não é coisa errada. Você já teve a sensação de que se você está fazendo alguma coisa para você, você está fazendo algo errado? Que se você está tendo um tempo para você se cuidar, você está fazendo alguma coisa errada? Você já teve essa sensação? Então, cuidado, professora. Cuidado. Você é daquelas professoras que não pode ter tempo livre, que acha que está fazendo coisa errada, que não pode ter ócio, que não pode ficar lá um tempo deitada na rede sem fazer nada e sem ler nenhum livro também, enquanto está deitada na rede descansando? Você acha que é errado descansar por descansar? Então, cuidado, professora. Porque é importantíssimo cuidar de você de forma saudável e cuidar de você de forma emocional. Então, como já está no nosso horário da obra de arte, eu vou trazer para você essa obra de arte aqui, lindíssima, de Gustavo Klimt. Gustavo Klimt foi um dos pintores do expressionismo e ele pintou esse quadro, no qual eu gosto muito, chamado A Vida e a Morte. Ele fez esse quadro mostrando aqui todas as etapas da vida, em todas as pessoas também, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos. E ele fez aqui vários, né? Eu tenho aqui, talvez você não
enxergue aí tão bem assim, mas depois procure que vale a pena. Nós temos pessoas aqui, olha só, aqui, eu tenho outras pessoas que não são só essas principais aqui, mas aqui eu tenho criança, eu tenho mulher, eu tenho homem, eu tenho jovens, eu tenho adulto, eu tenho aqui todas as faixas etárias. A vida e aqui a morte, à espreita. Esperando o momento de atuar, vamos dizer assim. Porque na realidade nós sabemos que a única certeza que temos a partir do momento que nascemos é que um dia iremos morrer, não é? E o que vale entre esse percurso é saber viver bem. E viver bem é viver no máximo desse equilíbrio, dessa gangorra na qual eu fiz a analogia de chamar de vida. Então nós temos aí todas essas gerações. E apesar de tudo aquilo que nós fazemos, gostaria que você realmente refletisse nesse quadro, né? Porque nós passamos por tudo isso e nós queremos viver bem, viver bem. E esse quadro da vida e da morte, nós temos que estar atentos, que nós somos finitos. Nós temos finalizações aqui, nessa etapa terrestre. Tem um dia. Assim como teve o dia do nascimento, também tem o dia do falecimento. Então, quanto mais eu cuidar da minha gestão emocional, melhor é. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você, professora. Se você está nessa profissão e eu fizer uma pergunta assim para você, qual foi a professora que te marcou durante a sua fase educacional? Uma boa professora. Você vai lembrar daquela que marcou o teu emocional, daquela que de uma forma afetiva mexeu com você. É ela que você vai lembrar. É daquela professora. E normalmente essa professora está no ensino básico. Ali, educação infantil, fundamental 1, Fundo 2, ou até ensino médio. Mas está ali. Ela te marcou. A minha foi minha professora de terceiro ano, professora Norma. Ela me marcou. Você vai perguntar para mim o que ela me ensinou? Eu vou ter dificuldade de responder. Mas ela me marcou. Tanto que ela foi minha professora de Fundamental 1 no terceiro ano. Naquela época era terceiro ano ainda. E eu a convidei para fazer parte da minha mesa de formatura no meu terceiro ano do ensino médio. Olha qual foi a importância dessa professora na minha vida escolar. Ela me marcou pelo afeto. Então, professora, nós nos dedicamos com tanto amor a essa profissão, porque nós queremos sim ver pessoas transformadas, jovens transformados, alunos transformados, crianças transformadas, é isso que nós queremos. Ver um mundo transformado. Mas não é tão simples assim, mediante as nossas condições estressantes e rotineiras que vivemos. Trabalhando sobre pressão, sobre alto nível de estresse, não é tão simples assim. Nós sabemos disso. Ah, mas como é que você sabe disso, Rafa? Como é que eu sei? Eu vivo a tua realidade, eu estou dentro de sala de aula. Eu vivo a tua realidade, eu estou dentro de sala de aula, eu coordeno professoras, converso constantemente com professoras, esse é o meu mundo. Esse é o meu mundo, o mundo dentro de sala de aula. Esse é meu mundo dentro de escola. Eu sei muito bem o que é isso. Por isso que eu e minha equipe, nós desenvolvemos esse método aqui, ó. Para te ajudar, professora. Porque o meu objetivo é ensinar você a ser forte emocionalmente. Porque com força emocional, e não sendo uma fortaleza emocional, mas com força emocional, você tem mais possibilidades de viver uma vida saudável e uma vida boa. Uma vida com leveza, uma vida com alegria, uma vida com valorização, uma vida com respeito. Então, o que eu vou dizer para você, professora? Busque ajuda para gerenciar suas emoções. Busque. Não ache que pegando uma coisa ali, um negócio aqui, um vidinho aqui, uma meditação ali, isso, aquilo, aquele balaico-baco assim, você vai conseguir, através de uma colcha de retalhos, bem mal descosturada, cuidar das suas emoções. Não é assim.
precisa de método, precisa de acompanhamento para que você possa gerenciar bem as suas emoções e ser forte emocionalmente. Por isso que eu estou aqui. Por isso que nós estamos aqui desenvolvendo tudo isso com você. Para te acompanhar. Busque espaços de conversa. Conversas saudáveis. Busque espaços de conversas. Nós proporcionamos isso também, espaços de conversas. Por quê? Porque o adoecimento do professor não é algo que eu estou trazendo aqui, não é nenhuma novidade. É só você abrir qualquer estatística, entra aí e coloca em qualquer estatística e você vai ver qual é a classe profissional que mais sofre pela síndrome de burnout. Professoras. Qual é a classe qual é a classe profissional que mais desenvolve um adoecimento, levando à depressão? Por crises de ansiedade, por crise de pânico e assim vai. Vai lá ver. Vai lá ver qual é o ranking 10 aonde que nós estamos. Nós estamos já no top 3 já. Nós ficamos ali, ó, top 3 e estamos lá. Então, busque espaço para conversa. Se a gente quer arrumar alguma coisa, eu tenho que arrumar na clareza. Não adianta eu querer arrumar fechando os olhos. Não vai, não consigo, não funciona. Então, por isso, professora, cuide da sua gestão emocional. Cuide da sua gestão emocional e é por isso que eu repito, mais uma vez, cuidar da sua gestão emocional através de um método é extremamente importante e saudável. Você ensina com método. Aprenda também a cuidar de você com um método eficaz e que dá resultado. Então, professora, eu te convido, deixa eu pôr aqui as nossas redes sociais. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like e faz um favor. Compartilha, professora, compartilha conhecimento, compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar, vamos fazer uma rede de ajuda mútua para que a gente possa, sim, levar uma vida mais equilibrada. Então tá aí, ó, Face, Insta, nas suas plataformas de áudio também, é só nos seguir que durante a semana nós vamos passando informações e mais coisas para você ir relembrando. Eu sei que sua vida é agitada, professora, que você não tem muito tempo de ficar olhando rede social, não. Mas quando você olha coisa boa, aquilo ali fala contigo também. Então faça disso um hábito e pode seguir aí nas redes sociais que vai ser muito legal. Porque, professora, afinal de contas, 25 segundos é tudo o que você precisa.